Não baixe a tua cabeça. Não desista dessa caminhada, igreja. Você não está sozinho nessa batalha. Quando as tuas forças, ou quando as nossas forças terminarem dentro de nós, a força de Deus, ela há de começar dentro de cada um de nós, igreja. Tiago capítulo 1, versículo 2. Olha o que diz a palavra. Você que está sem Bíblia, você pode nos acompanhar pelo telão, em nome de Jesus. A gente vai ler o versículo 2 e o 3, do capítulo 1 de Tiago. Assim diz a palavra do Senhor: meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Versículo 3: sabendo que a prova da vossa fé opera o quê? Paciência. Os grandes homens e mulheres de Deus cresceram aos meios das lutas e das tempestades. As lutas servem para testar a cada um de nós. Você sabe que o ouro, quando é extraído, não se extrai da areia, geralmente. Geralmente o ouro se extrai das pedras. E quando se encontra uma pepita de ouro, observe que o ouro, ele não vem purificado. Junto com o ouro, vem pedra, vem chumbo, muitas das vezes, o ferro, o barro. E o que é que faz para separar? Não tem como separar manualmente. E a única forma é fogo. É ou não é? Fogo. Quanto mais fogo, mais purificado e mais puro é o ouro. Assim somos nós. Quanto mais luta que você passa, e quanto mais você persevera, quanto mais você confia no Senhor, mais purificado você fica diante de Deus. Eu quero dizer nesta noite, igreja, que houve um homem chamado José. Este homem, ele foi vendido como escravo. José foi vendido como escravo. José, filho de Jacó. Só que Deus tinha um propósito na vida de José. Era que ele chegasse a ser o rei lá do Egito. Mas olha como é que Deus trabalha. Olha o propósito de Deus. José foi vendido como escravo. Ele foi levado como escravo, vendido pelos seus irmãos. Só que Deus tinha um propósito na vida de José. E José vai levado lá para o Egito. E o comportamento de José, algo diferente na vida de José, levou e habilitou ele a estar dentro da casa de Potifar. Primeiro passo, ele foi vendido como escravo. O segundo agora, a segunda prova, é que ele seria testado. Deus nos testa. E onde que José vai? Para a casa de Potifar. Cuidar. A mulher de Potifar começou a dar em cima de José. E ela aproveitou o momento onde esses dois estavam sós, começa a seduzir. Mas José foi fiel a Deus. A Bíblia diz que a mulher de Potifar pegou José na tora. E José resistiu à tentação. A mulher pega José, rasga a roupa, ele sai correndo, e a mulher fica com a roupa de José. O que ela faz? Ela vai até o marido e diz aqui, ó. Olha que acusação, igreja. José não cometeu adultério.
Ele não pecou, ele foi fiel, ele resistiu às provações. E agora é acusado de algo que ele não fez. E aí, Potifar mandou prender José. Em toda essa história, Deus está nessa história. Deus estava levando José por um caminho, amada igreja, que talvez se Deus chegasse para José, eu vou colocar você como o rei do Egito, mas porém, você tem que passar algumas etapas da tua vida. E o que ele fala? Deus, eu vou desistir aqui. Eu vou desistir. Deus tem um propósito na sua vida. Para você chegar aonde Deus quer que você chegue, mas tem caminhos para você chegar lá. E este caminho, aparentemente, amada igreja, para nós, são caminhos terríveis. Talvez acusação, injustiça. Tem coisa pior do que você ser acusado de algo que você não fez. José agora está preso. Só que tem o seguinte: olha que Deus preparou a cadeia, uma prisão, para que José ficasse um tempo lá. Que Deus é esse, pastor? Por que Deus não permite? Porque Deus permitiu isso. Deus queria que ele chegasse a Faraó. Mas qual era o meio? Na cadeia, o copeiro do rei, o padeiro do rei, fez algo que desagradou o rei, e ele meteu na cadeia os dois. Exatamente onde José estava. O padeiro mor e o copeiro eram pessoas próximas de Faraó, do rei. Olha o que Deus faz. O padeiro, ele teve um sonho. O padeiro teve um sonho. O copeiro. E este sonho, ele fica perturbado, ele fica triste. José disse: pois por que você está triste? Não, é que eu tive um sonho. E esse sonho, isso o copeiro, eu vi uma videira, ou melhor, um pé de uva. E nessa videira tinha um galho. E nesse galho, nessa videira tinha 3 galhos. E colocava uvas. E eu amassava essa uva. E colocava no copo. E dava para o rei. José disse: olha, daqui a 3 dias, você vai ser solto daqui. Você vai estar do lado do rei e você vai estar servindo o rei com a taça. E isso se cumpriu. Mas quando você estiver lá, lembre de mim. E assim aconteceu. Passa-se 2 anos e José continua preso. E esse copeiro nem lembrou de José. Mas ainda tinha o padeiro que estava lá. E ele teve um sonho. E ficou perturbado esse padeiro. Disse: olha, José, eu sonhei, José, que eu estava com 3 cestos. E nesse cesto tinha tudo, obra das minhas mãos, para servir o rei. Mas só que tinha um cesto mais alto, maior. E vinha um pássaro e comia. Aí José disse para ele: daqui a 3 dias, o rei vai arrancar a tua cabeça e vai colocar numa estaca em praça pública. E assim aconteceu. Olha que Deus tinha um plano na vida de José. Mas como é que José ia chegar até o rei? O rei teve um sonho. E nesse sonho, o rei viu um rio. E nesse rio vinha 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Só que as vacas magras comiam as vacas gordas.
O rei fica perturbado e não tem encantador que decifre esse sonho para o rei. Quem é que estava lá com o rei? O copeiro, a qual José revelou para ele o sonho. E ele agora lembra de José. O rei agora tem outro sonho. 7 espigas, frondosas, bonitas, e 7 espigas feias. E aquelas espigazinhas quase secas, feias, comia aquelas mais bonitas. E não tinha encantador que decifrasse esse sonho do rei. Aí aquele copeiro lembra de quem? De José na cadeia. Olha o caminho que o Senhor está fazendo para que José chegasse a ser o rei lá do Egito. Permitiu ele ser vendido como escravo. Permitiu ele ser seduzido. Ele foi fiel. Foi para a cadeia. Tanto o copeiro como o copeiro mau, padeiro, copeiro, tentaram também contra a vida dele lá dentro. Decifrou os sonhos. E agora o rei está perturbado. Que não tem ninguém no Egito que decifre o sonho. E aí tiraram José da cadeia. Falou para o rei. Deu umas vestes bonitas. E vai José para decifrar o sonho do rei. Exatamente. Essas vacas gordas seriam 7 anos de fartura no Egito. E as 7 vacas magras significava 7 anos de fome. O que fez o rei? Colocou José para governar o Egito. Eu quero dizer, amada igreja, o problema que você passa na sua vida. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. O segredo é confiar no Senhor. Procurar viver uma vida, amada igreja, alinhada com o Senhor. Este problema que você está passando na tua vida, Deus está até permitindo para que você cresça no meio desses problemas. Mas como, pastor? Isso não é obra do homem, é obra do Espírito Santo, igreja. A Bíblia diz que os humilhados serão o quê? Exaltados. Talvez agora está sendo humilhado. Por quê, pastor? Deus, por que tanta humilhação? Tem hora que me dá vontade de desistir, de deixar a igreja de lado, deixar Jesus de lado, eu não aguento mais. Aguenta. O Senhor não vai permitir uma carga, um peso, a qual você não possa suportar. É muito fácil você chegar para uma pessoa e falar: oi, Leo, levanta a cabeça. E na minha vez, o que é que eu posso dizer para ela? Olha, o Senhor é contigo, mas na hora do meu problema, eu estou cheio de dúvida. É muito fácil isso. A maturidade espiritual vem regada de lutas, de dificuldades, e a gente vai crescendo, igreja. O maior problema da igreja hoje é a falta do crescimento espiritual. Quantos crentes, anos e anos dentro de uma igreja e não cresce. É aquele bebezinho, tomando leite materno o tempo todo, porque não cresce. As lutas que você enfrenta são testes. Deus, Ele quer te ver na tua luta. É muito fácil dizer que é cristão, quando as coisas aparentemente tem emprego, tem um bom salário, não falta nada em casa, está tudo correndo bem. Aí é fácil glorificar a Deus. E na hora do teu deserto? Como é que você se procede? Veja o rei Davi. O rei Saul estava no trono de Israel, mas Deus tinha tirado a unção dele. Ele só tinha um título, mas a presença de Deus não estava mais no rei Saul.
E quem é que Deus escolhe para substituir esse trono? Envia Samuel na casa de Jessé. Davi era o 8º filho de Jessé, um ruivo, aparentemente um homem que não tinha um preparo para ir para a guerra naquela época. E quando o Senhor diz: Samuel, vai na casa de Jessé, é porque desta casa eu suscitarei o rei de Israel. Samuel, não olhe para a aparência, eu não vejo a aparência, eu vejo o interior, não vejo o exterior. E quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé, que ele enfileira todos os seus filhos, homens fortes, homens preparados para a guerra, e todos eles foram reprovados. Jessé, cadê teus filhos? Acabaram os seus filhos? Não, tem um ainda magrinho, um ruivo, ele está lá, um pastor de ovelha, um homem que ninguém dá nada por ele. Traz ele aqui, coloca as vestes e senta à mesa. Aqueles irmãos não entendiam, igreja, porque Deus não olha a aparência, Deus olha o nosso coração. Deus olha o nosso coração, igreja. Deus não está preocupado, igreja, se eu sou pastor, se eu tenho 30 anos de crente, se eu sou um grande líder religioso. Para Deus, Deus vê o nosso coração, a nossa vida como é diante dele. Mas aquele homem ruivo, quando ele estava pastoreando as suas ovelhas, veio um leão e ele pega na juba do leão, ele mata o leão. Vem um urso, ele mata o urso. Ele vai e enfrenta Golias. Deus conhece o seu povo. Deus sabe a vida que você está vivendo. Talvez você chegou aqui hoje sem forças. Talvez se perguntando o que é que eu vim fazer hoje na igreja. Deus não precisa de um exército para vencer uma guerra. Deus, ele conta com um soldado para vencer uma guerra. Não confie nas suas forças, na sua capacidade. Confie na força do Senhor. Já quebramos muito a cara em confiar na nossa capacidade, na nossa intelectualidade. Confia no Senhor. Para que Deus colocasse Davi para governar Israel, para que Deus colocasse José para governar lá o Egito, teve caminhos a trilhar. Há caminhos para que nós possamos trilhar. Deus conhece o nosso coração. A Bíblia diz que Deus está em busca dos verdadeiros adoradores, mas que os meus adoradores me adorem em espírito e em verdade. Você não está só nessa batalha. Mas pastor, é o meu casamento que está à margem da separação, é os meus filhos nas drogas. Senhor, o que é que eu faço da minha vida? Igreja, nem eu e nem você tem capacidade de mudar ninguém. Mãe não tem capacidade de mudar um filho. Se assim fosse, já tinha mudado seus filhos. Ei, esposa, você não tem capacidade de mudar o teu marido. Marido, você não tem capacidade de mudar a tua esposa. Para com isso. Se tem uma pessoa neste mundo que precisa mudar, sou eu. Porque a dor quem sente sou eu, a dor quem sente é você. Enquanto você tenta mudar as pessoas, que não foi dado a mim, não foi dado a você, a capacidade de mudar ninguém, só Jesus que pode mudar. Com uma condição, se a pessoa quiser também. Deus não força ninguém a nada. Mas a Bíblia diz que foi Ele que nos chamou. E Ele nos chamou para um grande propósito deste mundo, igreja. Para que nós sejamos luz.
para que a luz do Senhor brilhe na nossa vida. Nós precisamos ser diferentes. A Bíblia diz, tem que haver uma diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Como entender que a Bíblia diz, amada igreja, que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo? Como, Deus, eu vou ter ânimo no meio de tantas lutas? Não é obra humana, é obra do Espírito Santo. O cacete está comendo no lombo. Problemas, mas tem de você há um espírito de campeão. Eu vou vencer. Eu irei vencer. Ainda que o mundo se levante contra mim, mas eu vou vencer. É isso que Deus quer de nós, igreja. A maior dificuldade que nós temos é de compreender a palavra. Por isso que Oséias 4:6 diz que o meu povo foi destruído porque lhe faltou o quê? Conhecimento. Conhecimento da luz, como eu falei hoje de manhã. O conhecimento traz luz. Por isso que a palavra que sai da nossa boca, ela tem que sair recheada com luz. Senão não vai ter efeito algum. Por quê, pastor? Porque nós somos luzes, igreja. O nosso Pai, como diz Tiago 1,17, Ele é o Pai das luzes. E nós somos filhos dessa luz. E para que serve luz? Se não é para dissipar trevas. Se nós apagarmos agora essas lâmpadas aqui, como que fica esse ambiente? Escuridão. Quer dizer, trevas. E por que não tem escuridão aqui agora? Mas por que há a ausência da escuridão? Porque tem a presença de luz. É ou não é? Treva não é treva. Por que é treva? Treva é treva por falta de luz. É isso que Deus quer que nós venhamos entender. Não é religião, não é tempo de igreja. É conhecer a palavra de Deus. É conhecer a palavra. A Bíblia diz que nós não devemos ser só ouvintes, mas praticantes. Aqui é o único livro que fala do nosso Deus. Este livro que levou de 1500 a 1600 anos, que tentaram destruir, mas não consegue, ninguém consegue destruir o evangelho, igreja. Ninguém consegue destruir o evangelho. Ninguém. Este livro, a Bíblia, tem resposta para todas as suas perguntas. Este livro não aceita explicação de fora para dentro. Esse livro se explica por si próprio. Lembra que eu sempre falo? O Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele vem no nosso espírito, ele quer encontrar o quê? A sua? Ou não? O Espírito Santo, quando ele vem no meu espírito, o que é que ele quer encontrar? A sua? Por quê, pastor? Porque ele é a palavra. E o Espírito Santo não faz nada fora da palavra. Nunca fez, não faz e nunca fará nada fora da sua palavra. Então, quando o Espírito Santo, ele encontra a sua palavra no meu coração, ele quer encontrar mais algo. Ele quer encontrar grau de comprometimento e reverência à sua palavra. Isso quer dizer, com a mesma intensidade que eu tenho com a palavra, é a mesma intensidade que o Espírito Santo tem comigo. Porque eu estou na palavra. E como diz o livro Salmo 119, 105, que a palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Esta palavra me traz luz. Luz que dissipa. E quando nós começarmos a compreender
que aqui é luz. Aonde eu for, eu levo essa luz. Existem pessoas que só a presença você já sente mal, ou não. Pessoas que só entrar na tua casa, a cabeça já começa a chuchar. Basta você ver determinadas pessoas para você se arrepiar. Pessoas que aonde chegou trevas, o ambiente muda de cabeça para baixo. Mas eu quero dizer, amada igreja, quando nós, a luz do Espírito Santo, começa a refletir na nossa vida, até a tua presença muda também o ambiente. Não importa o problema que você está passando, igreja. Eu sei que cada um de vocês almeja crescer espiritualmente. Eu quero crescer, pastor. Conversa com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu já perdi muito tempo na minha vida. Eu olho para trás e me pergunto, o que eu fiz? Estudei tanto, trabalhei tanto, parece que eu estou rodando em círculo. O que me sobrou agora é só agora sofrimento, dor, enfermidade, depressão, vazio dentro de mim. Calma. Há uma porta de saída. É Jesus. É a palavra. Aqui é o alimento para o nosso espírito. Eu preciso e nós precisamos se apaixonar pela palavra. Ter compromisso, reverência pela palavra. E conversar com o Espírito Santo. Você hoje já conversou tanto com as pessoas. Até quem sabe discutiu com pessoas. O dia todo. Qual o tempo que você tirou hoje para conversar com o Espírito Santo? O dia foi embora. Qual o tempo que você tirou hoje para conversar com o Espírito Santo? Pastor, não tive tempo. Porque eu quero dizer que o tempo não é seu, o tempo é de Deus. Ele nos empresta 24 horas do tempo. Tempo para dormir, tempo para trabalhar, tempo para o lazer. E quando Ele pede um tempinho, eu não tenho tempo para Deus. Eu não tenho tempo para Deus. Olha a que ponto chega o coração de um ser humano. A que ponto chega o ser humano? Uma criatura que muitas vezes desconhece a Deus. Confia nas suas forças, confia na sua capacidade. Essa não é a posição que Deus quer que nós estejamos. A posição que Deus quer que nós estejamos é aos pés da cruz. Se você quer crescer espiritualmente, há um princípio, e este princípio é descer. Porque nós, seres humanos, nós somos tão fortes. Estou cansado de falar isso aqui, que nós não viemos da madeira, não viemos da pedra, não viemos do aço, nós viemos do pó, e do pó nós iremos retornar. Nós estamos passando a chuva aqui. Um dia desse você tinha 10 anos, 20 anos, 30, 40, 50, parece que foi ontem. E daqui para frente? Essa casa está envelhecendo. Essa casa chamada corpo está envelhecendo. Isso aqui tem prazo de validade. E você não se preocupa com isso. Tem prazo de validade. Vai vencer esse prazo. Eu não sei quando, você não sabe como. Eu sei que vai vencer esse prazo. Você olha para trás, foi o que eu fiz na vida. A dureza do nosso coração é muito grande. Lembra que eu falei aqui de uma mulher que me liga de Mahatma? Lá nos Estados Unidos, é um local
talvez mais caro que tem nos Estados Unidos. O metro quadrado. Milionários. Na casa dessa mulher, quem que frequentava lá? Sylvester Stallone. Aquele Leonardo DiCaprio. A mulher tem avião. E ela me descobre no canal, liga para a sede e pede meu número. A sede liga para mim, eu posso dar o contato? Deu meu contato. E eu fiz uma libertação por celular. Esta mulher, ela disse, pastor, eu vou aqui botar em uma videochamada. Eu não quero aqui me mostrar. Só para você entender, eu quero falar algo para o senhor. Está vendo aqui a maçaneta da porta? Estou. É ouro maciço. Está vendo essa piscina aqui na sala de minha casa? Mármore azul. Pastor, eu tenho um avião, tem helicóptero. Agora tem uma coisa, pastor. Aí foi lá no quarto, nós abriu uma gaveta cheia de remédios tarja preta. E ela começa a chorar e dizer, eu daria tudo isso que eu tenho para eu ter paz. Eu não sei o que é isso, pastor. Ela pegou um livro, capa dura, manifestou com uma entidade maligna e quase mata o seu filho, a sua filha de acho que 7 anos. Bateu, ficou cheia de hematomas. E quando ela volta a si, ela não lembra que fez isso. Tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada. Eu quero dizer para você, igreja, a luta que você está passando, a Bíblia diz que a peleja não é nossa, é do Senhor. Tudo isso tem um ponto final. Ainda que você tenha que pagar um preço, pague um preço nos pés da cruz. Deixa de egocentrismo, porque eu sei. Eu sou pastor. Eu sou formado em teologia. É bom estudar, estude. Mas eu quero dizer, amada igreja, quando Deus olha para nós, Ele vê o nosso coração. E a palavra diz, quem conhecerás o coração? Quanto Ele já nos enganou. Quantas decisões na tua vida que você tomou e você achava que está tudo correto e do meio para o final deu tudo errado. A Bíblia diz, tudo que tem que guardar, guarde o teu coração, porque dele procede vida ou morte. Cada um de vocês, de nós, carregamos uma chave com um único segredo. 8 bilhões de seres humanos não tem esse segredo, não tem essa chave. Essa chave está dentro de você. É você que abre, é você que fecha. A Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas o amanhecer virá o refrigério do Senhor. Pastor, mas não estou mais suportando. Deus não vai permitir uma carga a qual você não possa levar. Jesus sofreu em primeiro lugar, mais do que nós. O nosso sofrimento se compara com o sofrimento de Cristo. A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado através de quê? Esforço. Por isso que esforçai-vos ao entrar pela porta estreita. Porque essa natureza humana, o pendor dela é só para o pecado. É só para nos afastar de Deus. É só para nos enganar. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Olha o que Paulo diz. Diga o fraco, eu sou forte. Igreja, por mais que vocês estejam fracos espiritualmente, você é mais forte do que o pior demônio que tem nas trevas. Para eles não tem mais jeito, mas para você que não está bem espiritualmente, ainda há tempo de se levantar.
Quando nós olhamos os grandes homens da Bíblia, eles cresceram no meio das tempestades, do sofrimento, da dor, porque tudo isso contribuiu para o crescimento espiritual. É isso que precisa, igreja, crescermos espiritualmente. A dificuldade que nós temos. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a pessoa aceita Jesus, digamos que nós estamos em um patamar da salvação. Amém, graças a Deus, a salvação é pela fé. É isso, que bom. Você crê, amém. Mas não é só isso que Deus quer fazer da tua vida. Deus quer que você suba a outro patamar. Eu aqui em cima, a minha visão é melhor do que aqui embaixo. Aqui eu já começo a ter um grau de visão maior. E o mundo espiritual é a mesma coisa. A gente precisa estar galgando os níveis de glória mais alto com o Senhor. O momento que você vai crescendo espiritualmente, os seus olhos espirituais vai se abrindo. Você vai começar a entender e compreender como que funciona toda esta engrenagem do mundo espiritual, porque os seus olhos espirituais estão abertos no mundo espiritual. Não é qualquer coisinha que vai te afetar. Você já começa a identificar logo. Alguém vem para tentar te ferir. Antes não, você enxergava a pessoa para brigar com uma pessoa. Hoje não. Você já entendeu diante da palavra que a tua luta não é com as pessoas. A tua luta é com quem está por trás das pessoas. Aí você já evitou um monte de problemas. Como é que você vai brigar com uma pessoa? Não, tu vai para o joelho. Deus. E a Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? Dura coisa é cair na mão do Deus Altíssimo. Você tem um dono. O Senhor está vendo a tua perseverança, a sua confiança nele.